graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindos e bem-vindas a esta celebração, na qual queremos rezar de maneira particular por as almas de José Rodrigues, Elisa Gomes, filhos e netos. Rezamos por as almas do Padre Giovanni Milani, Padre Antônio Guidolin, a alma de Mercedes de Andrade, Fulmino dos Santos Galeano, Manuel Fangueiro, Maria Alice Fangueiro, a 3 anos de falecimento de José Carlos da Silva Lima, por Lenita Rodrigues Camacho, data do seu aniversário, por a alma de Martino Pestana, Antônio Lizardo da Almada, e por as almas do purgatório, para a alma de Tino Moreira. Com estas intenções que cada nós nos nossos corações, vamos humildemente a pedir perdão ao Senhor por nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa. E peço a Virgem Maria, aos sábios e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cristo,
Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador, nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nos podemos sentar para ouvir a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio: ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois, quem ama o próximo, cumpre a lei. De facto, os mandamentos dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás o próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e todo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vos se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Podemos sentar. Nestes domingos do tempo ordinário, através do Evangelho de Mateus, a Igreja de Mateus, a Igreja nos convida a crescer no nosso caminho de discipulado. Em particular, se nós lembrarmos os últimos 3 domingos, 2 domingos atrás, quando Jesus perguntava aos seus discípulos: quem disse a gente que é, ou que disse o povo que é o Filho de Deus? E os discípulos começam, uns dizem que eres João Batista, outros dizem que eres um dos profetas. E Jesus vai mais para frente e pergunta para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro vai para frente e diz: tu eres o Messias, o Filho de Deus vivo. Domingo passado, uma vez mais, Jesus começa a anunciar a sua paixão aos discípulos. Começa a anunciar que ele há de ser condenado, que ele há de ser crucificado. E Pedro vai para frente e diz: não, Jesus, isso não te pode acontecer a ti.
E nós tínhamos visto que o domingo passado, anterior, Jesus tinha dito a Pedro: Pedro, tu és a roca, sobre esta roca construí a minha igreja. Aquele Pedro que foi exaltado a semana anterior, posteriormente, o que acontece? Bem posto para trás. Disse: Pedro, tu não pensas como Deus, pensas como os homens. Eres pedra de tropeço. E hoje continua esta caminhada. Partimos da identidade que é Jesus para nós, para seguir a Ele, tomando a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, mas dentro da comunhão, da comunidade. É o tema central do Evangelho deste domingo e das leituras, a correção fraterna, ou melhor ainda, a promoção fraterna. Acho que a nossa mentalidade de humanos, de cristãos, é errada. Vamos a pensar, 80%, ou acho que até 90%, das ocasiões, quando nós fomos a procurar ajuda ou de um sacerdote, ou de um psicólogo, de um professor, de uma pessoa, quando é? Quando temos problemas. Quando já estamos até aqui, ou até arriba da cabeça. Não até aqui, já está. É ali quando nós começamos a ir a procurar ajuda. Mas por quê? Porque nós não temos a mentalidade de prevenir, a mentalidade de preparar. E de aqui que as leituras, em particular a primeira leitura, nos chama a ser sentinelas. Quem é o sentinela? O sentinela é aquele que procura o ordem, que procura o bem. Não somente aquele que procura ver onde estão os erros para ir a bater, né? A bater nas pessoas, porque fizeste mal. O sentinela é aquele que tem um olho além das circunstâncias imediatas. Muitas vezes nós ficamos confundidos por as alegrias temporais, as satisfações temporais, e nos esquecemos que a vida é além. A vida é além do que eu estou a viver hoje, seja bom ou seja mau. A vida é além do vírus. A vida é além das situações de dificuldades econômicas. A vida é além da crise. Se nós ficamos solamente na situação, seja positiva ou negativa, ou nos podemos esquecer de Deus, da sua graça, que dependemos dele, que tudo vem dele, ou podemos ficar no abismo da tristeza, da angústia e da desesperação. Hoje somos chamados a ser sentinelas. E o sentinela, o que faz? Comunica uma palavra. Comunicar não para julgar, comunicar não para culpar, comunicar não para acusar, que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil dizer: você fez erro, você fez isto. Mas comunicar para salvar, comunicar para dar vida, comunicar para restabelecer as relações. É de verdade que a vida de família, a vida da comunidade, não é fácil. E muitas pessoas, neste tempo, têm a tentação de procurar um Deus self-service, né? Autosserviço. Um Deus que se acomoda às minhas necessidades, aquilo que eu quero, e não um Deus que me convida a acomodar-me às necessidades dos outros. Eu dizia que neste tempo que temos as missas online, orações online, tudo isto, há um risco para muitos cristãos. Eu não preciso ir à igreja, se posso acompanhar a missa na internet. Como excusa, tenho medo do vírus. Mas não tenho medo do vírus para ir para o restaurante. Não tenho medo do vírus de ir para o supermercado, ou ir ao cinema, ou ir a outras partes, ou reuniões sociais. Aí não, o vírus ali não está, mas na igreja, então ali já não. Né?
É como nós vamos acostumando a nossa consciência a ter um Deus de autosserviço. Só procuro estar bem. Para que vou à igreja se só a igreja são problemas? Para que vou visitar os meus irmãos, as minhas irmãs, minha família? Só quando vamos lá, em vez de estar um momento junto em paz, é só guerra, é só discussão. E não, muitas vezes nos comportamos assim. Ou na mentalidade. E aquilo que este Evangelho nos convida é não haver somente quem nos fez mal e fazer-nos a vítima. Porque esse é o problema muitas vezes. Vitimizar-se, você me fez isto, você me fez aquilo, eu sou a vítima. Não. A igreja ou a fé católica não é uma fé de vítimas. As vítimas, muitas vezes, quem se faz vítima, perde. Mas quem se humilha, não quem se humilha, quem se faz humilde, quem toma coragem, é honesto. Ali a questão, a honestidade. A honestidade, como a caridade, é um dos exercícios muito mais difíceis na vida da família. Eu espero que você venha pedir-me perdão. Foi você que fez aquela coisa, você tem que pedir perdão. Eu não fiz. E nós somos cristãos. E recebemos a comunhão. E vivemos uma dupla mentalidade cristã. A nossa missão é salvar, a nossa missão é curar, a nossa missão é restabelecer relações, mas é uma responsabilidade mútua. Tanto eu que ouço a palavra, porque como disse o Salmo que foi proclamado, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Pode haver muitas dificuldades, muitos problemas, muitas feridas, mas não, a boa vontade não adianta muito. Né? Podemos ter boa vontade para resolver problemas, mas como cristãos, se não pomos em prática aquilo que Jesus disse ao final, a oração comunitária, é aquela que nos salva, é aquela que nos ajuda. É na oração comunitária onde reconhecemos que estamos todos na mesma barca, que compartilhamos muitas vezes as mesmas alegrias, as mesmas amarguras, as mesmas satisfações, as mesmas tristezas. É na comunhão da oração onde nos ajudamos uns a outros, onde reconhecemos que não somos nós a perdoar e que aquilo que Jesus disse ao Pedro, quando Pedro disse: tu eres o Messias, o Filho de Deus vivo, hoje disse para cada um de nós: aquilo que ligardes na terra ficará ligado no céu, aquilo que desligardes na terra ficará desligado no céu. É de nossa responsabilidade como cristãos. O que quer dizer desligar? Deixar ir. Deixar ir. Deixar que Deus seja Deus e nós humanos. É muito fácil julgar, mas é muito mais difícil perdoar. Só com a ajuda de Deus, com a oração comunitária, podemos então a crescer neste exercício da caridade. Porque, como disse a primeira leitura, o amor não faz mal a ninguém. A caridade não faz mal. A caridade, o amor, faz bem às pessoas. Então, que o Senhor nos dê a coragem, a humildade, a honestidade, para saber não só corrigir o que está mal, mas promover o que é bom na família, na comunidade ou ali onde vivemos cada dia. Assim seja.
E juntos vamos a professar a nossa fé. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação do céu e dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero na ressurreição dos mortos e a vida do mundo. Irmãos e irmãs caríssimos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa Diocese e as suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sofrem pela maldade e indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ontem e hoje têm sido ordenados sacerdotes 6 esclavinianos, 3 deles em Roma e 3 deles nas Filipinas. Entre eles está um novo sacerdote que tem sido assignado para aqui a nossa paróquia como assistente. Pedimos que neste dia que ele está sendo ordenado sacerdote, o Senhor dê a ele as graças para a sua vida e o seu ministério, e também continue a chamar mais jovens, homens e mulheres ao serviço do reino. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Vamos neste momento a lembrar de alguma situação de família, de trabalho, pessoal, onde sabemos que precisamos de reconciliação, precisamos de perdão, precisamos de promoção do bem. E pomos aqui no altar, assim que apresentamos as ofertas, para que seja transformado qualquer situação negativa em bem, em coragem, em humildade para fazer o bem. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometestes estar no meio de nós, quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome,
Ajudai-nos a escutar a vossa palavra e abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos vamos sentar para continuar a nossa Eucaristia. Orai, irmãos e irmãs, para que meu vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oração vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito Santo, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, como os anjos e santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,
Humildemente vos suplicamos, santificáis estes dones, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertan para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão, e dando graças, parteu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque os admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Guti, Duncan, o seu auxiliar, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles que temos mencionado ao início da sua Eucaristia, membros das nossas famílias, amigos e conhecidos, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Patrício, São Francisco e Jacinta Marte, o Beato Benedictaço, o Beato Scalabrini, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E porque somos filhos de Deus, possamos dizer e cantar a oração que Cristo nos ensinou.
ayudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz,